Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tô de volta aqui no canal do Pedrosa e hoje a gente tem muita coisa pra falar aqui nesse vídeo. Amanhã o Vasco enfrenta o Marcílio Dias pela primeira fase da Copa do Brasil. A gente vai falar muito sobre esse jogo. Vamos trazer um convidado especial também para falar sobre o adversário do Vasco. E também temos muita coisa para conversar sobre o André Silva, que o Vasco estava interessado, está monitorando o jogador ainda, mas aconteceram aí umas reviravoltas nessa situação. E também sobre o grande desfalque do Vasco para essa partida de amanhã, que é o Dimitri Payet. Ao longo desse vídeo a gente vai conversar sobre tudo isso, então fica aqui e não se esquece, como eu sempre peço pra vocês, não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar seu like aqui nesse vídeo, ativar as notificações e compartilhar com os amigos vascaínos. Começando a falar sobre essa situação do André Silva, é um jogador de 26 anos, atacante do Vitória de Guimarães. Há 20 dias, mais ou menos, o Vasco começou a negociar por ele com o time português. Ele é destaque lá na Liga de Portugal, né? Ele tem 13 gols e 2 assistências e 27 jogos dessa atual temporada. Então era um jogador que interessava muito ao Vasco. O São Paulo também estava na jogada, mas por conta da demora da 777 em aprovar essa negociação, acabaram acontecendo algumas coisas. Como eu falei, isso já vem acontecendo há 20 dias. Mas a 777 aprovou, sim, a proposta de 4 milhões de euros pelo jogador, em torno de 21 milhões de reais. Mas agora a gente teve a atualização. O São Paulo fez uma nova proposta pelo jogador e ele prefere jogar no São Paulo. E assim, é uma coisa que é super entendível, porque o São Paulo está disputando grandes competições esse ano, né? Foi o último campeão da Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, esse ano vai disputar a Libertadores, então tem um fato também que o jogador é paulista, a família do jogador também é de São Paulo, então são vários fatores que acabaram gerando essa vontade dele jogar pelo São Paulo. O empresário dele comunicou ao Vasco, né, esse interesse, agradeceu pela proposta, mas como a gente sabe, futebol é muito dinâmico, tudo pode acontecer, até os papéis não estarem assinados, tudo pode mudar. Então, assim, o Vasco vai continuar monitorando a situação do jogador, não vai se humilhar pelo jogador, não vai ficar, por favor, joga no Vasco, não vai fazer isso, e não vai ficar perdendo tempo também, vai continuar no mercado, mas vai continuar monitorando a situação caso aconteça alguma coisa e ele não vá para o São Paulo. E aí sim o Vasco vai tentar trazer esse jogador para jogar ali no ataque junto com o Verratti. Eu vou deixar aqui agora um trechinho do Pedrosa explicando um pouco melhor, com mais detalhes, essa situação para vocês entenderem tudo certinho envolvendo o André Silva. Há 20 dias, o Vasco entra em contato com o André Silva, é um atacante brasileiro que tem 26 anos, é destaque do Vitória de Guimarães. Ele tem 13 gols e 2 assistências em 27 jogos na temporada, é um destaque realmente do time português. O Vasco da Gama entrou em contato com esse jogador, entrou em contato com o Vitória de Guimarães e tinha praticamente tudo acertado. Mas como a gente sempre fala, para acertar com o jogador de fato, você precisa da aprovação da 777. O Vasco acertou praticamente, entrou em contato com a 777, fez todo esse processo de burocracia, que é um processo demorado, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui de uma proposta de 3,8 milhões de euros parceladamente em 3 anos. O Vasco teve bala na agulha, a 777 aprovou esse investimento. Porém, durante esses 20 dias, quem também estava na jogada era o São Paulo. O São Paulo, até a última semana, era o time mais próximo do André Silva. Por quê? Não é que o André Silva não queira jogar no Vasco, é porque ele prefere jogar no São Paulo. E isso é completamente normal, Fernanda. A gente está falando aqui de uma equipe que é a atual campeã da Copa do Brasil, que vai jogar uma Copa Libertadores, e o Vasco ainda está nesse processo de reconstrução. Além do André Silva ser paulista, a família ser paulista, então não é que ele não queira jogar no Vasco, mas ele prefere jogar no São Paulo. Ontem, quando eu dei essa notícia de forma exclusiva, o São Paulo não tinha conseguido chegar a um acordo financeiro com o Vitória de Guimarães. E foi aí que as coisas clarearam para o Vasco da Gama. Porque o Vasco já tinha o aceite do Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães quer fazer negócio com o Vasco da Gama porque sabe que o Vasco vai poder pagar. E o São Paulo enfrenta problemas financeiros. Inclusive, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, algo que não agradava ao time português. Porém, nessa manhã, sabendo do interesse do Vasco, sabendo que o Vasco chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães, o São Paulo ligou o sinal de alerta, enviou uma outra proposta e hoje qual é a situação, Pedrosa? O empresário do André Silva ligou para o Vasco da Gama, falou, ó, Vasco, agradeço a proposta, foi uma proposta inclusive realmente importante, a gente gostou, mas ele quer jogar no São Paulo. Porém, o Vitória de Guimarães ainda não se acertou com o São Paulo. Então, como a gente sempre fala aqui, futebol, meu amigo, é só quando está assinado. O Vasco vai ficar se arrastando por esse jogador? Não, mas vai continuar monitorando. Então, hoje, o mais provável é ele ir para o São Paulo.
o que não quer dizer que ele não possa parar no Vasco. Tem informação. O Vasco não vai ficar se humilhando, ai, André, vem pra cá, meu Deus, pelo amor de Deus. Vai monitorar, porque é um jogador que realmente é interessante, é bom jogador. Então, se ele não se acertar com o São Paulo, ele vem pro Vasco, no caso, se ele realmente quiser. O Vasco está monitorando uma situação, não vai se humilhar pelo André Silva, você pode ter certeza. Ah, Pedrosa, vai ficar esperando ele até a final da janela? Não, informação, não vai esperar o André Silva. Vai monitorar a situação e em busca de outros nomes. É isso que vai acontecer. Agora, começando a falar sobre esse jogo importantíssimo de amanhã, terça-feira, que o Vasco tem pela primeira fase da Copa do Brasil contra o Marcílio Dias, lá em Santa Catarina, em Itajaí, lá no Dr. Hercílio Luz. O Vasco tem um grande problema para essa partida. Hoje foi divulgado que o Payet tá fora, né? Apresentou um quadro de gripe, então não viajou com o elenco para Santa Catarina para essa partida contra o Marcílio Dias. Lembrando que é a primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco joga pelo empate, né? O Vasco joga como visitante, tem a vantagem do empate, mas a gente sabe que essa vantagem é muito perigosa. A gente teve exemplos recentes aí, inclusive do Cruzeiro semana passada, que foi eliminado pelo Souza da Paraíba, então não é bom sentar na vantagem. O Vasco tem que ir para cima, tem que jogar bola, tem que ganhar bem do Marcílio Dias para poder encaminhar essa classificação, já que tem esse desfalque que vai com certeza fazer muita falta no time do Ramon Dias. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que tá aí na tela. Aproveita. Lembrando que o Marcílio Dias é um adversário complicado para o Vasco nesse primeiro desafio da Copa do Brasil. O time vem em ascensão lá no Campeonato Catarinense. Tá batendo de frente com os grandes de lá, se classificou para a próxima fase do estadual, então vem numa crescente e vai ser um desafio para o Vasco, né, esse jogo fora de casa. E agora eu vou deixar aqui um trechinho do nosso amigo Cacá Oliveira, repórter e narrador lá de Itajaí, falando um pouquinho como que o Marcílio Dias vem para essa partida contra o Vasco. Olá amigos do canal do Pedrosa, tô aqui no Gigantão das Avenidas, a estrutura está sendo montada para receber a torcida do Marcílio e do Vasco, expectativa de mais de 6 mil pessoas, capacidade total aí do Gigantão das Avenidas para o jogo da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. O Marinheiro, que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Catarinense, é vice-líder com 20 pontos, já está classificado e ainda tem chances de, na última rodada, terminar com a melhor campanha da primeira fase para depois jogar as quartas de final. Marcílio poupou boa parte dos titulares contra o Nação no último sábado, na rodada do Campeonato Catarinense, para preservar o time para o jogo com o Vasco da Gama desta terça-feira. O Vaguinho deve utilizar o que tem de melhor para o jogo. No gol, deve ser o goleiro Felipe, na direita Vitor Guilherme, Renan Dutra e Milânio, o zagueiro. Sandro deve começar no banco de reservas, voltando de lesão, e na esquerda o lateral Ayrton. No meio, Felipe Manuel, Araújo e Juninho Tardelli. Na frente, Gustavo Pofo, Técio e o Wendel Alex. Ou Zé Eduardo. Vaguinho deixou essa dúvida na coletiva que aconteceu segunda-feira à tarde aqui nas dependências do estádio Dr. Hercílio Luz. A cidade está muito animada para receber esse jogo. Muitos torcedores de Marcílio e Vasco estão mobilizados para a partida de logo mais, terça-feira, 9h30 da noite. Gigantão pronto para receber o jogo e o time do Marcílio também focado, treinando, querendo fazer uma grande partida para tentar eliminar o Vasco da Copa do Brasil. Cacá Oliveira de Itajaí com as informações do Marinheiro. Agora, uma curiosidade sobre esse jogo de amanhã é que vai ter um setor chamado Geral em Pé lá no estádio Dr. Hercílio Luz. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês terem uma noção de como vai acontecer as divisões. A torcida do Vasco vai ficar onde está escrito curva e visitante, e a torcida do Marcílio Dias nos locais coberto e descoberto. Eles iam colocar uma arquibancada móvel nessa parte onde está o escudo do Marcílio Dias, mas não conseguiram, né? Não teve tempo, então não vai ter nada ali e as pessoas vão ficar
ali nesse setor em pé, no nível do gramado, então os torcedores vão poder assistir a partida ali, como já diz o nome do setor, geral em pé, vai ficar todo mundo ali assistindo no nível do gramado. Eu vou deixar aqui um vídeo agora para vocês terem uma noção de como vai ser a visão dos torcedores que ficarem nesse setor lá no Hercílio Luz. Agora sobre o Vasco no Carioca, o Vasco venceu o Volta Redonda por 2-1, né, no último sábado e encaminhou essa classificação para a semifinal. O Vasco, que está em quarto lugar, é o último colocado ali da zona de classificação, tem 19 pontos. O Botafogo vem em quinto com 17, então o Vasco vai para a última rodada dependendo só dele mesmo para se classificar. Uma vitória do Vasco já garante, né, essa classificação, mesmo se o Botafogo vencer também, não alcança o Vasco. Então, qualquer tropeço do Botafogo, mesmo se o Vasco perder para a Portuguesa em São Januário, o Vasco também classifica. O Vasco que enfrenta a Portuguesa em São Januário e o Botafogo enfrenta o Fluminense no Maracanã. Então, o Vasco vai para essa última rodada para poder garantir de vez essa classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. E o Vasco passou longe de fazer uma grande partida. O que eu até falei na transmissão o Vasco fez o necessário. O que você precisava? Vencer a partida para você se classificar, para você continuar na zona de classificação do Campeonato Carioca. Mas com a bola rolando, a dificuldade do Vasco ela ficou cristalina no setor ofensivo, que é o setor mais carente da equipe. O Vasco constrói, o Vasco cria as oportunidades e não consegue finalizar. O único atacante que realmente continua sendo um cara efetivo é o Verratti. E mesmo assim, não dá para uma equipe como o Vasco da Gama ficar dependente da criação do Payet e muito menos ficar dependente só do Verratti para fazer gol. E é por isso que essa deficiência que a gente vem apontando, na hora da pontaria, ela é complicada. Agora, ponto positivo, a bola parada do Payet funcionou, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Ele deu uma cobrança de falta na cabeça do Zé Gabriel e acabou conseguindo fazer o primeiro gol. Depois o Vasco, que é outro ponto de preocupação, sofreu alguns apagões dentro da partida, inclusive, isso é informação, a comissão técnica fica preocupada nesses jogos de menor expressão com a questão da atenção da equipe, por conta do quê? Nos jogos grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Vasco consegue jogar de igual para igual o tempo inteiro, na intensidade, com atenção. Pega um adversário menor, um adversário mais fraco, falta essa atenção, tem apagões dentro da partida. E o Vasco agora pega o Marcílio Dias na terça-feira na Copa do Brasil. Então é um jogo traiçoeiro demais, a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira, a gente pôde ver o Cruzeiro ser eliminado pelo Souza na Paraíba. Então assim, pra mim, o mais importante, bola parada funcionou, ponto positivo. Só que essa questão da atenção e uma melhora nessa pontaria, ela precisa acontecer. Mas assim, eu acho difícil que o Vasco não vença a Portuguesa em São Januário, com casa lotada, e o Botafogo também vai ter que ter um jogo muito bem feito contra o Fluminense para conseguir vencer. Qualquer tropeço do Botafogo já classifica o Vasco. Sim. Precisa vencer de qualquer jeito e precisa vencer por uma margem boa também, por conta dos critérios de desempate. Mas é isso, eu acho difícil, não posso cravar futebol, mas acho difícil que alguma coisa mude ali entre os quatro. Então é isso, galera, essas foram as notícias de hoje, as atualizações sobre o Vasco para essa partida de amanhã contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil. Lembrando que hoje, mais tarde, Pedrosa vai estar na live aqui com vocês às 8h30 da noite, anota na agenda para não esquecer, e ele vai falar com mais detalhes sobre tudo, principalmente sobre essa situação do André Silva. Não esquece, fica ligado. Até a próxima, tamo junto!